perdoe-nos a irreverência, é porque a gente está na casa de papai. E na casa de papai há liberdade, há alegria. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Obrigado, meninos. Hoje a gente está começando, aliás, continuando a pregação, a palavra da semana passada. Quem estava aqui semana passada? Quem está empolgado para a continuação dessa palavra? Semana passada eu expliquei que essa pregação de hoje, de domingo passado e de hoje, não é bem uma pregação, é uma aula do nosso seminário de teologia. Então, sejam bem-vindos ao SECAM, nosso seminário de capacitação ministerial. Estão chiques agora, já está matriculado. Você que é visitante, meu Deus, cheguei de supetão. Qual foi a razão dessa pregação? Hoje eu prego uma mensagem chamada Isso Não É o Evangelho. Quero que todo mundo anote, pega seu caderninho. Então, pega seu caderninho, pode ser seu celular, não tem problema. Onde que paramos semana passada, só para eu recapitular, para você que veio e para você que não veio ter uma ideia. A gente estava explicando o plano de salvação e explicando principalmente a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A gente respondeu algumas perguntas muito difíceis, que são perguntas até simples, mas que às vezes complicam na nossa mente. Por exemplo, Jesus tinha mesmo que morrer? Esses dias eu vi um pastor na internet dizendo assim, a pregação dele parece até ser bonitinha, mas é herética, é contra a Bíblia. Ele disse assim, a gente tem que parar com esse negócio de exaltar a morte de Jesus. O que nos transforma não é a morte de Jesus, mas a sua vida, as pessoas que ele curou, as pessoas que ele transformou. A morte de Jesus não é o mais importante, mas é a sua vida. Peraí, como é que é o tema da palavra? Isso não é o Evangelho, não. Porque o Evangelho é que Cristo Jesus veio para morrer em nosso lugar. E aí esse pastor continua de Deus. A morte de Cristo foi uma tentativa do sistema corrupto do mundo de abafar aquele jovem da periferia revolucionário. Como é que é o tema? Isso não é o Evangelho, não. Quando você tira de Cristo o poder que ele mesmo teve de entregar sua própria vida e você o reduz a uma vítima, você tira ele do lugar dele, que é de Deus, e bota ele num lugar de um exemplo. Ele passa a ser só um modelo. E se ele é um modelo, todos os caminhos levam a Deus. Se ele é só mais um bom modelo, como muitos bons modelos temos por aí, mas Cristo não é um modelo apenas. Ele é nosso dono, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Deus e Salvador. Encontraram recentemente, puxa, se eu lembrasse disso, eu pedia para colocar lá no telão. Vê se vocês acham aí, na internet, pode colocar no Google. Encontraram recentemente uma gravura foi um rabisco que encontraram numa pedra, muito antiga, do século I, de um jovem de joelhos dobrados, adorando Jesus na cruz, só que esse Jesus era desenhado com uma cabeça de cavalo, porque aquilo era uma pichação de zombaria a um garoto que era cristão. E estava escrito assim, se eu não me engano, o nome do garoto era Agamenon, se eu não me engano, Agamenon adorando o seu Deus. Era uma zombaria. Nós cristãos somos zombados desde o início por considerarmos o Cristo Deus. E ainda seremos perseguidos, zombados e humilhados, porque ao invés de considerar Cristo um bom modelo, apenas um bom profeta, apenas um bom homem, apenas. Aliás, diga-se de passagem, o mundo ama Jesus, mas odeia o Cristo. Porque Jesus é esse Jesus de Nazaré, o Jesus acessível, o Jesus bondoso, mas o Cristo, Ele é dono da sua vida, Ele é dono da sua história, Ele pode te dar ordens, comandos e mandamentos, e Ele diz mais, se você diz que me ama, aquele que diz me amar, aquele que guarda os meus mandamentos, esse
amigo, mas ele é meu Deus. Só para a gente fechar, o que dizem os homens ser o filho do homem? Jesus perguntou para os seus discípulos, Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Vamos declarar essa frase bem forte, aponta para o céu, fala comigo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Vamos dar um aplauso a esse Deus maravilhoso. Então, semana passada, eu disse para você que quando Adão pecou no Jardim do Éden, a primeira coisa que aconteceu, aliás, a última que aconteceu antes dele ser expulso do jardim, Deus matou um animal, e com a pele daquele animal cobriu a nudez de Adão. Ou seja, Deus havia prometido para Adão, Adão, se você pecar, você vai morrer. Adão morreu? Não, mas um animal morreu. E pela primeira vez na Bíblia, você vê a doutrina da substituição penal, que é a doutrina que ensina que se você deveria morrer, mas ele tem misericórdia sobre você, alguém morre, Deus continua justo, e esse alguém é Cristo Jesus. Os animais do Antigo Testamento representavam quem Cristo seria um dia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aí tudo bem? Então você vai lembrar, João está aí, de Joyce? Você me ajudou semana passada, não ajudou, João? Vem cá, vai me ajudar de novo. Você era o pecador ou você era o Jesus? Você começou como pecador e Deus te restaurou? Então vamos começar como Jesus? Aí quem sabe depois você... Vem cá, Abner, por favor. Abner vai ser o pecador. Por aqui, Abner, por favor. Poxa vida. Isso aqui é Deus e Adão, amém? Amém, amém, gente? Deus, eu sou Deus porque o exemplo é meu, aí eu... e Abner é Adão. Quando Adão corta seu relacionamento com Deus... Então tá bom. Só que Adão agora tem uma dívida com Deus. Adão pode pagar? Não. Se você não sabe o porquê que o homem não pode pagar pelo preço do seu pecado, assiste a pregação de semana passada que eu vou te explicar lá com mais calma. Jesus vem e paga a dívida do homem. Vamos ver quem lembrou da semana passada, hein? Como se chama esse processo de pagar a dívida? Com expiação. Expiação é pagar o preço do pecado. Quando Jesus paga o preço do pecado, imagina você que alguém te deve um dinheiro e essa pessoa não te paga. Aí vem um amigo daquela pessoa e paga. Só porque ele pagou, você volta a ser amigo do outro? Não, porque afinal de contas esse cara não pagou. Só que de acordo com a palavra, Cristo não é apenas quem paga a nossa dívida, mas é nosso intercessor. Então ele intercede junto ao Pai em nosso favor. Dá uma segunda chance, Pai. Dá uma segunda chance, Pai. Desse jeito, não. Dá uma segunda chance. A rema é o lugar da segunda chance. A rema é o lugar da segunda chance. E aí, Deus que estava de costas para Adão, por causa da intercessão de Cristo, agora está favorável a Adão de novo. Está propício a Adão de novo. Isso se chama propiciação. Então, toda vez que você vê na Bíblia a palavra expiação, pagamento. Propiciação, tornar Deus propício de novo. Só que aí tem um problema. Eu estou propício a Ele de novo. Glória a Deus. Mas se Ele me pedir dinheiro, eu vou emprestar? Porque apesar de eu ter dado uma chance de relacionamento com Ele, eu ainda reconheço que Ele não é justo. Aliás, quem aqui tem um amigo, que é teu amigo, mas você sabe os limites dele e você não pode passar de certos limites com esse amigo. É um amigo fofoqueiro. Quem tem um amigo fofoqueiro? E você sabe, é teu amigo, mas você não conta nada. Quem aqui tem um amigo que é ruim com o negócio de dinheiro? Está sentado do seu lado agora. Então, é teu amigo, mas ele tem certos limites que você não pode... Quem tem um amigo que é nervoso, qualquer coisinha estoura. Então você sabe que esse amigo... Então Deus se aproxima de novo, novamente de nós, mas não com todos os seus atributos, porque o preço a gente não pagou. Quem pagou foi Jesus. Ou no caso do Antigo Testamento foi um animal. Saiu sem querer. Foi um cordeiro. Pagou o preço pelo pecado. E aí vem a terceira coisa que eu preguei semana passada, aí eu começo a palavra de hoje. Jesus não apenas
expiou, pode ser assim? Vai lá. Jesus não apenas propiciou, mas ele também justificou. O que é justificar? Ele nos vestiu com a sua justiça. Quando Deus olha para nós, ele enxerga a Cristo. Qual é o exemplo que eu dei semana passada a esse respeito? Jacó e Esaú. Quando Jacó coloca a roupa de Esaú, coloca na sua pele a pele de carneiros, ele se aproxima de seu pai cego, seu pai acha que é Esaú e abençoa. É como se agora Deus abençoasse Abner, pensando que Abner é Jesus. Não porque Deus está enganado, mas porque, de acordo com a palavra, Ele mesmo se faz cego aos nossos pecados e transgressões e enxerga Cristo em nós. A esperança da glória, só para você entender. Aleluia, meu Deus. Quem está gostando do aquecimento? Estamos chegando lá, hein? A palavra justificação não aparece uma vez sequer no Antigo Testamento. Por quê? Porque o sangue de animais poderia expiar, poderia propiciar, mas não poderia tornar justo o injusto. Não poderia tornar justo o injusto. Beleza, então agora, Abner foi justificado, está coberto com a justiça. Abner agora está justificado, coberto com a justiça de Cristo. E aí Deus, em sua infinita misericórdia, perdoa Abner. A minha pergunta, Deus não podia só perdoar e a história acabar aí? Só que o problema é que, apesar de estar coberto pela justiça de Cristo, aqui dentro, Abner não mudou, não foi transformado. Hoje a gente começa a palavra pregando sobre a doutrina da regeneração. Quantos aqui não foram apenas expiados, não foram apenas propiciados, não foram apenas justificados, mas também foram regenerados em Cristo Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus e já para os meninos também. Obrigado, meninos. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de compartilhar essa palavra hoje, que teu nome seja honrado e que ao final desse culto de hoje a gente saia daqui entendendo melhor o que é o Evangelho, sem confundir alhos com bugalhos, sem confundir justificação com expiação, sem confundir nada disso, sabendo que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi completa por amor de nós. Em nome de Jesus, amém. Hebreus capítulo 10, versículo 1, pega a sua Bíblia comigo. Meninos da luz, vocês conseguem colocar um pouquinho mais de luz branca pode ser nesses atômicos aí, ó. Esses washes aqui de trás podem abrir mais também. Pode dar um capricho aí. Vê se vocês conseguem chamar um branco aí para dar um... Chama o branco da fita, filho. Da fita do Atomic, que aí dá um punch. E não está no talo ele também, não. Pode botar no talo. Agora sim, varão. Eu falei que eu vou chamar o Ministério de Luz de Ministério da Escuridão, porque ele gosta de apagar tudo, rapaz. Está incomodando, gente? Tá, não. Aí, pronto. Aí, os três aqui na frente, não tem problema não. Hebreus 10, versículo 1 diz assim: a lei, Antigo Testamento, ok? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. Ou seja, a lei não é completa, no sentido de, a lei não é o final da história, melhor dizendo, para ficar bem claro. E não a sua realidade, olha o texto. Então, é uma sombra, não a realidade. Só para você entender. Então, aquele cordeiro que morria, não é o cordeiro final, ele aponta para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era um símbolo de quem Jesus seria, ok. Por isso, ela quem? A lei nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Quer dizer, desculpa, Abner, volta aqui, filho, desculpa aí. Eu vou precisar de você, acho que o culto todo, me perdoa, mano. Você queria anotar, né? Hã? Tá bom, né? Tá bom, Seja feita a tua vontade. Fica do lado de cá, Abner, que é melhor. O que esse texto quer dizer? Que apesar de Abner sempre vir, entregar-se lá, entregar o sacrifício dele lá no templo, lá no tabernáculo, esses sacrifícios não eram capazes de transformá-lo. No dia seguinte, Abner continuava o mesmo homem. Lê comigo o texto ainda. Por isso ela nunca consegue, mediante os sacrifícios
repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Ou seja, se esses sacrifícios resolvessem o problema, era só sacrificar uma vez e nunca mais. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelo pecado. Contudo, esses sacrifícios do Antigo Testamento são apenas uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros, bodes ou cordeiros tire pecados. O sangue daqueles animais não era capaz de remover daqui de dentro o pecado. Era capaz de pagar, cobrir, propiciar, mas não era capaz de aqui dentro causar uma transformação. Versículo 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Cortar o seu cabelo de um jeito diferente não muda o pecado dentro de você. Fazer um laser para tirar sua tatuagem não muda quem você é por dentro. Usar roupa XYZ não muda quem você é por dentro. Talvez esse seja o erro de tantas igrejas, de querer te transformar por fora, o que você ainda não foi mudado por dentro. Você ainda não foi mudado por dentro. E aí o texto continua, 12, aí você vai glorificar, tá bom? Mas quando esse nosso sacerdote, Cristo Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus, quando se sacrifica, ele não diz, olha, daqui a um ano eu volto e morro de novo, e outro ano morro de novo. Não, porque o sacrifício de Cristo Jesus é uma vez por todas. Versículo 18, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Em outras palavras, não existe nenhum sacrifício exigido para que você seja salvo. Todo sacrifício Jesus já herdou na cruz do Calvário. Pastor, quer dizer então que ser crente não dá trabalho? Eu conto ou vocês contam? Pastor, quer dizer que é moleza ser crente? Não, mas quer dizer que todo sacrifício que você faz após ser salvo, não para ser salvo. Essa é a diferença do Evangelho de Cristo Jesus para todas, eu repito, todas as religiões do planeta. Todas as religiões do planeta te ensinam algo que você tem que fazer. Você tem que dobrar o joelho no milho. Você tem que ir de joelho de tal lugar para tal lugar. Você tem que pagar uma promessa. Você tem que ir numa encruzilhada. Você tem que fazer desse jeito, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E até igrejas que se dizem cristãs se levam por esse quadro de regra. Você tem que fazer isso para ser salvo. Não é verdade. Você é salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem por obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. É dom de Deus, a glória é dele. Fala comigo, a glória é dele. Agora, entendi, pastor. Quando Nicodemos, na Bíblia tinha um cara chamado Nicodemos, ele era fariseu. Para quem é novo na fé, eu vou explicando. Ele era fariseu. Ele encontra Jesus de noite e pergunta, mestre, como faço para herdar a vida eterna? Como faço para herdar a vida eterna? Jesus responde, Nicodemos, desculpa aí, mas o problema do homem é tão complexo que não dá para resolver. Só tem um jeito, nascendo de novo. Você já ouviu alguém fazer uma brincadeira? Fulano é tão feio que o único jeito é nascer de novo. É assim o seu pecado, é assim o meu pecado. Não dá para pegar, é aí que está o detalhe. Porque você acha que regeneração é ele te transformar. Você não precisa ser transformado. Você não precisa melhorar. Você não precisa ficar melhorzinho. Você não precisa se tornar a melhor versão de você mesmo. Você tem que nascer de novo. É outra coisa. Esse velho homem, essa carne, nunca se converterá. Tem gente que acha que no batismo, quando a gente é batizado, nosso velho homem morre. Teu velho homem morreu? Charles Spurgeon dizia, no meu batismo pensei estar sepultando o meu velho homem, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Acabou. Ah, Jesus, estou morrendo para o mundo, ressuscitando para ti. Quando você sai da água, o velho homem, volta aqui, rapaz, volta aqui, volta aqui.
Quem aqui, quando você se converteu, você sentiu que em vez de melhorar, o negócio ficou mais difícil? Vai, seja sincero. Sabe por quê? Muito simples. Porque quando você não servia ao Senhor, você fazia tudo que dava na telha. Sua natureza carnal dizia, vai, você ia. Sua natureza carnal dizia, vem, você vinha. Sua natureza carnal dizia, bebe, você bebia. Cheira, você cheirava. Faz isso, você fazia. Faz aquilo, você se relaciona com essa pessoa. Não, com essa não, com essas pessoas todas. Você fazia o que dava na telha, porque você só tinha um Senhor. Seu próprio ventre, seu próprio umbigo. Você era dono do seu próprio nariz, você era senhor de si mesmo. Jesus veio te livrar da tirania dos seus próprios desejos e vontades. E aí, agora nasce. Por que ficou mais difícil então, pastor? Porque agora nasce uma nova natureza. Eu vou ser o novo Abner. Não que você vai ser gordinho não, tá, irmão? Fica tranquilo que... né? Eu sou o novo Abner. Aí o velho Abner quer puxar... Vem cá, Maia, você vai ser o velho Abner, tá bom? A velha natureza do Abner puxa ele. Vamos lá para aquele lugar que a gente costumava ir. A nova fala, hoje é dia de culto, varão. A antiga natureza fala assim, nossa, olha aquela pessoa ali, que isso, eu vou lá em casa. Shhh, se guardar para o Senhor, né, filho? Opa! E a gente vive numa luta. Agora, você foi regenerado. Então é só você lembrar, gerar é nascer. O que então é ser regenerado? Nascer de novo. Agora eu vou te lembrar da semana passada, que eu disse que Adão era a nossa forma. Todos nascemos de Adão. Irmãs que estão aqui que sabem fazer bolo. Quando um tabuleiro cai no chão e amassa e fica torto, o que acontece com todo bolo que você faz nesse tabuleiro? Fica torto. Todo ser humano nascido de Adão, herda de Adão a mesma mácula, a mesma mancha, a mesma marquinha, o mesmo... tortura? Não. O mesmo shape. Já não basta o que eu estou sofrendo no Instagram, hein? Os caras meteram o hate lá, né? Que o pastor é gordinho. O menino botou no Instagram lá, pega leve, rei Balducodonosor. Vocês estão rindo de quê, gente? O outro botou, vai lá, Tiago Buffet. Por causa do Tiago Brunini. Brincadeira. Eu respondi, ei, Galvão, sentiu, hein? Esse sentiu. Oh, meu Deus do céu. Quer dizer que agora nós temos duas naturezas. Não era suficiente apenas nos perdoar, ele precisava nos regenerar. Obrigado, Maia. Obrigado. Eu vou te chamar de novo, tá? Não, então. Você quer? Fica aqui sentado. Sento. Posso sentar? Traz a Bíblia dele aqui, Duda. Senta ali, que aí você vai ouvir a palavra. Duda, traz a Bíblia do Abner para mim, para ele, quer dizer. Que moral que eu te dei, hein? Pastor Rafa, eu entendi a palavra. Então você quer dizer que o sacrifício de Cristo Jesus, de uma vez por todas, pagou pelo nosso pecado. É verdade. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Como pode ser, então, que o sacrifício de apenas um homem, só um homem, por um período de tempo limitado, concorda comigo? Jesus não sofreu pela eternidade, Jesus sofreu por um período de horas. Por um período de tempo limitado, apenas um homem sofrendo, é capaz, então, de salvar, lavar e perdoar os pecados de toda a humanidade, antes dele e depois dele. Pastor, tem alguma coisa errada. É porque talvez, quando você acha assim, mas como que o sacrifício de um só homem pode pagar pelo pecado de todos os homens da humanidade? É porque você não deve saber, então, quem é esse homem do qual a gente está falando. Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, no telão, ele quis lembrar aos Colossenses de quem que a gente está falando. Olha para quem está do seu lado e fala, esse aí, nesse texto, é o meu Cristo. É dele que estamos falando. Você vai glorificando enquanto a gente lê, porque não é possível que esse texto não vai mexer com você. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou, Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado.
em quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha primazia, tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. 21, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do seu mau procedimento, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante sua morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo. Então talvez, quando você faz essa pergunta, pastor, como que pode o sofrimento de um único homem pagar pelo pecado de toda a humanidade? Você não está levando em consideração quem é esse homem. Só para você ter uma ideia, eu já falei isso outras vezes, enquanto os soldados chicoteavam Jesus, quem é o autor da vida? Jesus. Quem tem em suas mãos toda a vida? Jesus. Então me responde, por favor, quem sustentava a vida de quem o açoitava? Ele mesmo. É como se cada célula do corpo dos soldados dissesse Jesus. Imagina o coração desses soldados dizendo: Jesus, você não quer que a gente pare, não? Porque se você der uma ordem, a gente para. E se a gente parar, o seu sofrimento acaba. E tacitamente Jesus estava dizendo: não precisa, pode continuar. Ele sustentava o próprio sofrimento que o afligia por amor. Esse é o Cristo. Entre os que gritavam: crucifica-o, crucifica-o, muitos já tinham sido curados por ele, muitos já tinham sido tocados por ele, muitos já tinham sido transformados por ele, muitos já tinham ouvido suas pregações, mas estavam lá: crucificam, e até os discípulos o abandonaram, de maneira que só ficou um, João. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele dá um brado, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Falei semana passada, vamos ver se você lembrou. Deus tinha desamparado Jesus? Sim. Pastor Paulo Júnior, está meio viralizado na rede esses dias, mas tudo bem, a pregação dele é maravilhosa. Ele diz que, imagina que a ira do Senhor é como um míssil teleguiado em direção à iniquidade. E se esse míssil estivesse sendo teleguiado naquele dia, onde estava toda a iniquidade humana? Nos ombros de Cristo. A ira de Deus estava sendo derramada sobre Cristo, para que a bondade dele pudesse ser derramada sobre você. Quando Jesus chora no Getsemane dizendo: Senhor, afasta de mim esse cálice, Jesus não estava falando do chicote. O chicote não é o que deixava Jesus com medo. O abandono dos amigos não era o que deixava Jesus com medo. A morte física não era o que deixava Jesus temeroso. O que tremeu a carne humana de Jesus, o que fez ele suar, como diz a palavra, gotas de sangue, é porque ele estava prestes a viver uma experiência que nunca aconteceu. Em toda a eternidade, o Pai e o Filho jamais estiveram separados. E pela primeira e última vez, aquilo aconteceria por amor de você. É esse Cristo que estamos falando. É fato que o mundo inteiro ama Jesus. Isso aqui é verdade. Todo mundo ama Jesus. Todo mundo gosta de Jesus. Jesus é bonzinho, Jesus é maravilhoso. A gente não gosta do Jesus Cristo. A gente não gosta do Machia. Cristo é Machia,
rei ungido, Messias. A gente não gosta de tê-lo como dono, como senhor da nossa vida. Mas como um exemplo, Jesus, o maior homem que já existiu. Jesus, o melhor filho que já existiu. Jesus, o melhor psicólogo que já existiu. Jesus, o melhor terapeuta que já existiu. Jesus, o melhor exemplo que já existiu. Ninguém bota um livro dizendo, Jesus, seu dono e você tem que obedecê-lo. Porque dessa parte ninguém gosta. Ele pagou o preço para ser seu dono. Meu Deus. Assiste a semana passada, eu não posso ficar voltando, mas só para lembrar, né? Ele te comprou, podendo ser seu dono por obrigação, ele te liberta e deixa você escolher se vai embora ou se continua com ele. Meu Deus, que Deus é esse? Ah, Jesus, quem ama esse Jesus lindo, maravilhoso. E aí, pastor, estou entendendo então, espera aí, entendi a doutrina da expiação, da propiciação, da justificação, da regeneração, e eu entendi também a doutrina da primazia de Cristo. Cristo não é qualquer homem, por isso a morte dele não é qualquer morte. Te recomendo assistir uma pregação minha do ano passado aqui no nosso canal do YouTube, se chama Único Jesus. Jesus não é qualquer homem. Então, pastor, entendi, Jesus pagou o preço por todos os pecados do mundo, então já sei, todo mundo vai ser salvo. Não, filho. João 3,16 você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Passo a explicar aqui agora, anota por favor, a nossa, é sexta já? Doutrina da fé. A fé é o meio pelo qual você se torna participante do que Deus já adquiriu para você. O que Jesus já adquiriu para você na cruz do Calvário está disponível. Está aqui, está disponível. A fé é o meio pelo qual, ao ouvir a palavra, você se torna participante. Tem uma história antiga, não sei se é fictício ou não, parece não ser, mas é bem interessante. Diz que um homem juntou muito dinheiro porque o sonho da vida dele era fazer um cruzeiro. E aí ele entrou nesse cruzeiro, só que como ele tinha pouco dinheiro, ele tinha que ficar na classe mais baixa do cruzeiro, mas tudo bem. Juntou dinheiro a vida inteira. E ele levou um monte de pão e biscoito, porque ele teve dinheiro para comprar passagem, mas ele não tinha dinheiro para comprar comida. Então ele passa todo aquele tempo no cruzeiro, comendo aquele pãozinho, aquele biscoito. Quando chega no final da viagem, o capitão está na porta do barco, apertando a mão de todo mundo, e ele aperta a mão dele e fala assim, senhor fulano, muito feliz em ter você a bordo, mas senti falta de você nos nossos jantares, almoços, cafés da manhã, de confraternização, você não foi em nenhum. E ele, não, desculpa, é que eu tive dinheiro para pagar a passagem, mas eu não tinha dinheiro para comer nada. E ele fala, não te contaram? Estava tudo incluso na passagem. O que quero dizer com isso é que se alguém paga a sua passagem, esse alguém é Jesus, você não juntou dinheiro, alguém pagou por você, ele pagou por você, está tudo incluso em Cristo Jesus. Mas você primeiro precisa ouvir a palavra, isso você já está fazendo agora. Em segundo lugar, você precisa crer na palavra. Pastor, estou entendendo, eu preciso ter fé. O que é fé, pastor? Fé é colocar sua confiança em. Onde está a sua confiança? No seu próprio braço ou nele? Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Repete comigo, fé é meio. Vamos de novo, fé é meio. Isso é muito importante. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Muita gente erroneamente acredita que o termo fé é o que não vem de vós, é dom de Deus. Não, a salvação é o que não vem de vós, é dom de Deus. A fé você já tem, mesmo quando caído, você tem fé em si mesmo. Você tem fé na sua própria força. Você tem fé no seu próprio braço. Você tem fé nos seus próprios ídolos. Mas não colocou sua fé em Cristo Jesus. Vou continuar. Deixa eu dar um exemplo, eu acho que esse exemplo vai ajudar muito a você entender. Quando estava quase chegando no fim da Guerra Mundial, 1944, você sabe que a Segunda Guerra acabou em 45, então quando estava chegando no fim, em 44, o Japão mandou um tenente chamado Hiro Onoda para uma ilha na costa das Filipinas. Tem a foto dele aí, pessoal? Hiro Onoda chega lá nessa ilha 1 ano antes da guerra acabar, junto com um pequeno pelotão. Eles se embrenham no meio da mata
Aos poucos, seu pilotão vai morrendo e ele vai ficando vivo, até que só ele era o único vivo. E a guerra comendo. 1 ano, a guerra acabou. Os japoneses se renderam. E aí os aliados começaram a voar de avião nos lugares, jogando panfletos. Porque naquela época, muitos lugares que eram frontes de batalha, já não tinham comunicação, nem de rádio, nem de jeito nenhum. Então eles jogavam esses panfletos para avisar todo mundo que a guerra acabou. Onoda pegou esse panfleto, a guerra acabou, o Japão se rendeu, meu imperador amado se rendeu. Duvido. Isso aqui é mentira dos aliados, tentando me fazer render. Eu não vou me render, eles estão tentando me pegar. E ele continuou. Não. Na selva, a história conta que ele ficou se alimentando de coisas da selva. Comia banana, bebia água do rio e ficava lá. Passou um tempo, mais um tempo. A história conta que chegaram a encontrar ele algumas vezes. Onoda, a guerra acabou. Você está mentindo, sai de perto de mim, você está mentindo, eu não acredito. Um dia, um desbravador japonês encontrou, ficou com tanta pena dele que voltou para o Japão. Chamou um comandante de guerra e levou o comandante de guerra lá para a selva, nas Filipinas, para que esse comandante dissesse, não, volta lá, já vou mostrar esse texto, essa foto. Esse comandante convencesse Onoda que a guerra tinha acabado. Sabe quando foi isso? 74. Ele ficou 30 anos vivendo numa guerra que já tinha. Posso te contar uma coisa? Jesus já venceu essa guerra. Jesus já venceu o pecado, Jesus já venceu a morte, e a única razão pela qual você ainda está nessa selva de pecado, vivendo uma vida atribulada, tendo que lutar contra si mesmo o tempo todo e não conseguindo vencer, é porque você não acredita no panfleto que está caindo, na boa nova, na boa notícia que diz, Jesus já venceu a guerra, agora é só você se render. Essa é a boa nova. A palavra evangelho significa boa notícia. Se você fosse na época de Jesus, naquela época lá, e tivesse um jornal nacional, o nome do jornal nacional seria Evangelho Nacional. Porque é a notícia que está chegando. A história de Onoda é tão interessante que ele volta para o Japão. Ele perdeu a vida toda, né, gente? Perdeu o nascimento dos netos, perdeu a vida com os filhos, perdeu tudo. Mas ele ainda conseguiu viver um finalzinho de vida. Tanto que, pode passar outra foto, para quem não sabe, Onoda se tornou boiadeiro no Mato Grosso do Sul, Brasil. É brincadeira, meu irmão. Vê o que está escrito aqui, ó. Fazenda Hirou Onoda Pecuária. Brincadeira. O detalhe é, e aqui eu estou pregando para alguém que já está muito longe do Evangelho, há muito tempo, não precisava ter esperado tanto para se render. Oh, meu Deus. Não precisava ter esperado tanto para crer na palavra que te foi pregada. Não precisava esperar tanto. Aliás, você não precisa esperar nem mais um dia. Hoje mesmo você pode tomar uma decisão dizendo, eu creio, Jesus. Uma das 5 solas da Reforma Protestante, sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solo Christus e sola Deo Glória. Uma das 5 solas, uma das 5 declarações da Reforma Protestante é sola Fide. Repete comigo, sola Fide. Tem um amigo meu que diz que falta uma, solapada. Falta essa sola ainda, solapada. Sola Fide significa que somente a fé. O que é requerido de você para se tornar participante da graça? Só a fé. Que isso, pastor? Não requer de mim que eu... Não. Para se tornar participante, só a fé. Só que tem um detalhe importante. Você deve já estar se perguntando, pastor, então quer dizer, pastor, que todo mundo que acredita que Deus existe e que Jesus é Filho de Deus, todo mundo é salvo em Cristo Jesus? É isso que você está dizendo? Tem um detalhe que talvez você não entenda. Tiago capítulo 2, no telão, versículo 19 diz, você crê que existe um só Deus? Você crê que existe um Deus? Paulo responde, parabéns, até mesmo os demônios creem.
Paulo está dizendo que o que te salva não é crer que Deus existe. Pastor Rafa, não estou entendendo. O que me salva? Que tipo de fé é essa? Fé é meio, lembra disso. A fé, vou colocar assim, se a graça é a comida, fé é a boca. Ok? Não corta esse vídeo, não. Que vão falar que o pastor deu exemplo de comida, mas tudo bem. Se a graça é a comida, fé é a boca. Fé é o meio pelo qual eu me torno participante da graça. Amém, igreja? Tá, sou participante da graça, pastor, entendi. Mas que fé é essa? É a fé de que Deus existe? Não, essa fé até os demônios têm. A fé de que Jesus é Deus? Não, essa fé até os demônios têm. Que fé então, pastor? Paulo e Silas estão presos na prisão. E eles começam a cantar um cântico de louvor a Deus. O cântico é tão poderoso que Deus estremece aquela prisão e faz as portas da prisão se abrirem diante daquele terremoto. Paulo e Silas saem, e quando saem, eles se deparam com o carcereiro tentando se matar com sua espada. Por quê? Porque ele achou que todo mundo tinha fugido. Paulo grita, não faça mal a si mesmo, a gente está aqui ainda. Aquele homem fica tão impactado com o que ele tinha visto, que ele diz assim, varões, pelo amor de Deus, me diz, o que eu faço para ser salvo? Por favor, alguém lembra? Crer, me ajuda gente, crer no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Aí pastor, está vendo? É só crer em Jesus. Ele não disse crer em Jesus. Oi, Feitosa? É crer no Senhor Jesus. O problema é que no Brasil, a palavra Senhor é pronome de tratamento. Senhor fulano, senhora Beltrana. No grego, a palavra Senhor é Kyrios. Kyrios significa dono. Então não é que você crê que Jesus existe, ou que Ele foi filho de Deus, é filho de Deus, ou que Deus existe, não. Essa fé não te salva. A fé que te torna participante da graça é a fé que declara, Jesus é meu dono e eu o servirei todos os dias da minha vida em obediência a Ele. Essa é a fé. Não é fé que Ele existe ou que Ele... Não. É fé que Ele é meu dono, que Ele é meu Senhor, que se Ele me manda abandonar o adultério, eu vou abandonar o adultério, que se Ele me manda abandonar a fornicação, eu vou abandonar a fornicação, que se Ele me comanda a ler a palavra, eu vou ler a palavra, que se Ele me manda a orar, eu vou orar. Pastor, mas eu não gosto dessas coisas. Então, por favor, não diga que o ama. Não diga que o ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu sei que existe sua velha natureza que não gosta de ler Bíblia. Eu sei que existe sua velha natureza. Você já deve ter ouvido alguém dizer, quando eu estou com sono eu gosto de ler a Bíblia, que eu pego no sono rapidinho. Vou dizer, eu nem acho que quando você dorme lendo a Bíblia Deus fica chateado, não. Acho que qualquer pai gosta quando o filho dorme no seu colo. Tá tudo bem. Mas não é por isso que você vai ler Bíblia. Você vai ler porque você é obediente. Você não ora porque a oração vai fazer um milagre. Não, você ora porque você é obediente. Repete comigo, eu sou filho obediente. Então quando você fala, eu tenho fé em Jesus, pastor. Que tipo de fé é essa? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Cuidado, porém, com uma coisa chamada apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. Posso te falar? Quando você entrega a sua vida para Jesus, você não para de pecar. Alguém que parou de pecar? Nunca mais pecou? Não. O apóstolo João diz que se a gente diz que não comete pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Porque a verdade é que parar de pecar, seja nos pensamentos, seja nas atitudes, para nós é impossível ainda. A gente passa por um processo, e esse é o próximo ponto da minha pregação. 2 pontinhos eu encerro aqui. Esse processo se chama santificação. Te ensinei o processo da expiação, o processo da propiciação, o processo da justificação, da regeneração. E agora te explico a santificação. Por que a santificação? Porque você tem 2 naturezas, você não tem uma só.
O que é a santificação? É mortificar seu velho homem e vivificar seu novo homem. É abandonar as obras mortas da carne. Pastor, então eu tenho uma pergunta para te fazer. É possível alguém colocar sua fé plena em Cristo Jesus, mas não manter uma vida de santidade? Eu posso só crer e continuar vivendo uma vida de pecado? 1 Coríntios 15:1, no telão para a gente adiantar. Irmãos, venho lembrar vocês do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. Nesse evangelho sois salvos, se retiverdes a palavra como vou-la preguei. Pastor, é possível então um crente genuíno abandonar a fé? Se não fosse a Bíblia nem teria o termo apostasia. Eu sei que aqui eu mexo numa casa de marimbondos, porque existe uma discussão imensa teológica de 2000 anos a esse respeito, mas preciso firmar nossos pés naquilo que cremos ser a verdade das Escrituras. Nos parece óbvio, sim ou não? Porque esse evangelho também por ele sois salvos, se retiverdes a palavra. 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé. O que é abandonar a fé? Se sua fé não tiver sido genuína, sua fé foi genuína. Tem gente que diz, não, se esse camarada se desviar, é porque ele nunca foi convertido de verdade. Não é bem assim. A Bíblia mostra vários textos de pessoas genuinamente convertidas. Em 2 Pedro, o texto diz que eles renegarão o próprio Deus que os resgatou. Olha, se eu fui resgatado, eu fui salvo, mas tendo experimentado, inclusive o escritor aos Hebreus diz que alguns, mesmo tendo experimentado os poderes do mundo vindouro, ou seja, os poderes da eternidade, experimentaram no seu próprio corpo a salvação e a fé, abandonaram essa fé. Estou pregando para alguém que está afastado do evangelho aqui essa noite. Alguém que ainda, você já é conhecedor da palavra. De novo, Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. 1 Timóteo 1:19, mantenham a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso, o texto diz, naufragaram na fé. O que é naufragar na fé? Você tinha fé, mas você foi convivendo com a sua vida de pecado, perdendo o temor, o seu pecado foi corroendo a sua fé. Por favor, alguém aqui que tem um testemunho desse, você teve uma experiência com Deus genuína, só que você não conseguiu, você deu brecha, vamos dizer assim, você continuou praticando certos pecados, e aquele pecado foi corroendo sua fé, foi corroendo seu ânimo, até que você estava fora da igreja. Isso aconteceu com você? Levanta a mão, olha só. Só que alguém vai dizer, meus irmãos teologicamente fatalistas vão dizer, você não tinha uma fé genuína, senão você não se afastava. Não, você tinha, mas você naufragou na fé. Estou pregando essa noite para naufragados na fé, pessoas para quem Cristo está estendendo a mão e dizendo, filho, você só precisa confiar. E você está agarrado num pedaço de madeira boiando e dizendo, não, eu prefiro segurar esse pedaço de madeira que ele é mais seguro, né? E Jesus está, não filho, não é não. Tem uma cachoeira logo ali em frente, se você continuar nesse rio você vai morrer. Me dá a mão. Aí um amigo teólogo vai dizer, não pastor, mas se o homem tem que dar a mão, o mérito é do homem. Que mérito? Que mérito? Que mérito é esse? Que eu estou... Que mérito é esse? Que mérito é esse? Pastor, mas você tem que entender que nós estávamos mortos em nosso pecado. Concordo plenamente, plenamente. Mas quando a palavra de Deus foi pregada a você, você ouviu. Pastor, então se duas pessoas ouvirem a mesma pregação, um se converte, o outro não, você está dizendo que é mérito de quem se converteu? Não, filho, porque fé não é obra, portanto não é mérito. Fé é só confiança. Eu confio mais no Senhor do que no meu próprio braço. Isso é fé. E da mesma maneira como você pode vir para a fé, você pode abandoná-la. E isso talvez te responda a famosa pergunta, o crente pode perder sua salvação?
A palavra apostasia te explica. Repito, a palavra apostasia nem existiria na Bíblia. Eu li de manhã, não vou ler agora, mas só anota por causa do nosso tempo. Mateus capítulo 22. Jesus conta a parábola do banquete. A parábola do banquete é uma parábola sobre a salvação. Ele diz que um rei preparou um banquete para o casamento de seu filho. Quem é o filho do rei? Quem é o filho de Deus? Jesus. E com quem que Jesus vai se casar? A igreja. Ou seja, era uma parábola mesmo. Era uma... Era uma analogia. Então, o rei convidou muita gente, mas o povo não quis vir. Não vou entrar no detalhe, mas não quis vir. Quem é esse povo? Israel. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então, ele abre o convite e estende a todas as nações. Fala comigo, graças a Deus. E quando Deus estende o convite a todas as nações, gente de tudo quanto é jeito vem. O texto, só vou ler esse versículo, Mateus 22, versículo 11. Diz que a casa estava cheia de convidados, estava tudo uma beleza. Lembra que você é convidado, mas você tem que aceitar o convite. Esse camarada do qual vamos falar aceitou o convite, se tornou participante da igreja, se tornou participante da salvação. Mas o rei entrou para ver os convidados e notou ali um homem que não estava usando roupa adequada. Quando a Bíblia fala de roupa, a Bíblia está falando de quê? Segura só mais um pouquinho, coral, só mais um minutinho, já vou chamar vocês. Quando a Bíblia está falando de roupa, a Bíblia geralmente fala do quê? Lavar as vestes, vestes brancas. Do que a Bíblia fala quando está falando de roupa? Santidade. O que Jesus está dizendo é que alguém foi convidado para participar do corpo de Cristo. Aceitou o convite. Quem aqui já aceitou esse convite? Aleluia. Só que continuou vivendo uma vida de pecado. Mesmo dentro. Mesmo havendo aceitado o convite. Mesmo sendo eleito. Aqui dentro. O rei encontra, notou ali um homem e perguntou: amigo, como que você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? Como assim? Você está aqui na igreja há 5 anos, há 10 anos, e você continua no mesmo ciclo vicioso de pecado. Esse pecado está corroendo sua fé, e você vai abandonar a sua fé por causa do pecado, eventualmente. Então o rei diz: você não pode ficar aqui assim. Ele fica mudo, ele emudeceu. 13. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés. Não parece que esse texto é uma condenação muito grave? Que isso, gente? O cara só veio com a roupa errada. Porque essa parábola não está falando de roupa. Essa parábola está falando do sangue de Jesus derramado e de você profanando o sangue do próprio Cristo, pois depois de ser purificado por Ele, você continua voltando para o chiqueiro de onde Deus te tirou. Amarre-lhe as mãos e os pés, lance-o para fora nas trevas, ali haverá choro, volta lá, e ranger de dentes. Qual outro lugar que a Bíblia diz que vai ter choro e ranger de dentes? Essa parábola fala de salvação. Gente que já tinha sido alcançada, mas que insistia em não se consertar. Aos poucos, o pecado, como uma erva daninha, como uma raposinha, foi comendo sua fé, até que você abandonou sua fé. E aí Jesus diz assim: então, torna-se o segundo estado da pessoa pior do que o primeiro. Antes de você aceitar Jesus, você estava mal, mas depois de você abandoná-lo, você está muito pior do que antes de conhecê-lo. Fecho aqui. Pastor, estou entendendo a palavra. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus expiou, pagando o meu pecado. Jesus propiciou, tornando Deus propício a mim novamente. Jesus me justificou, me cobrindo com sua justiça. Jesus me regenerou, me fazendo nascer de novo. Tudo isso, eu só me torno participante através da fé. Fé na qual preciso perseverar todos os dias da minha vida. Processo esse que se chama santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, você sabe? Entendi, pastor. Minha pergunta agora é, pastor, minha última pergunta para você, pastor: eu vou ter que ficar nessa luta para sempre? O apóstolo Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Eu estou vivendo numa luta, parece que é eterna.
A última parte do processo, que começou lá na expiação, passou pela propiciação, justificação, regeneração, santificação. O processo termina na parte mais linda de todas: glorificação. Um dia, eu e você, aleluia, todos os santos que já morreram até hoje, todos os crentes em Cristo Jesus serão ressuscitados e receberão um novo corpo. Nesse dia não haverá mais choro. Por favor, alguém me ajuda a glorificar o Senhor essa noite. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais câncer, não haverá mais pobreza, não haverá mais miséria, não haverá mais morte, não haverá mais corrupção, não haverá mais crime, não haverá mais violência. Nesse dia seremos glorificados com Ele. Ele já nos livrou da culpa do pecado na justificação, já nos livrou do poder do pecado na santificação, mas nos livrará da presença do pecado. Nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá morte e dor. Estaremos com Ele na glória. O apóstolo Paulo explica: é fato que se com Ele padecermos, com Ele também seremos glorificados. Glorificados. Um dia eu e você estaremos diante do trono da graça, aleluia, vestindo vestes brancas. E o texto diz que nesse dia Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. A frase que Jesus vai dizer quando a gente chegar lá naquele dia: acabou, meu filho. Acabou, meu filho. Acabou, meu filho. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Vinde, benditos de meu Pai, recebam a herança que vos preparei. Acabou, meu filho. Acabou, minha filha. Acabou a dor. Acabou a angústia. Acabou a depressão. Acabou o medo. Acabou o perigo. Ele venceu a morte. Aleluia. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Levanta suas mãos no seu lugar. Por alguns minutos vamos exaltar o Cordeiro de Deus. A Ele seja a glória. Ao Cordeiro que foi morto, Ele é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda língua, povo, tribo e nação, e os constituiu reis e sacerdotes para louvor de sua glória. Vamos lá, aumenta o volume da sua voz, igreja. Eu faço questão de essa noite encerrar a palavra com o mesmo texto que encerrei na semana passada. Apocalipse 5, versículo 6. João viu o trono, João viu o futuro. Depois disso viu um cordeiro que parecia ter estado morto. Ele estava em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Ele se aproximou, recebeu o livro em sua mão direita, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha em uma mão harpa e na outra taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno
de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em uma só voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, no mar e todos que neles há, diziam: aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. É a sua voz, diga: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Diga: eu vou construir, minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou zerar. Diga: eu vou construir, minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou zerar. Santo, Santo, és incomparável, Senhor. Abre os nossos olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Levanta suas mãos. Confiar, eu vou confiar somente em ti. Não vou zerar. Continua, eu vou construir. Faz dessa a sua oração. Vamos lá. Vamos lá. Satanás não está satisfeito com o seu louvor. Ele não está satisfeito com a sua rendição.
Mais uma vez, de mãos levantadas eu vou construir. Eu vou construir. És meu fundamento. Vou confiar. Eu vou colocar minha fé em ti, Senhor. Vamos lá, igreja. Aumenta o volume da sua voz. Se você ora em línguas, pode orar em línguas. Vamos exaltá-lo essa noite. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. A obra da cruz foi completa. A obra da cruz foi completa. A obra da cruz foi completa. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pastor, eu entendi a palavra, pastor. O que eu tenho que fazer então? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Salvação não é só para você, filho, mas é para toda a sua casa. Eu estou pregando essa noite, quem sabe para um pai de família, para uma mãe de família que está aqui, ou quem sabe até para um filho que está aqui, e que a salvação da sua família virá através primeiro da sua salvação. É você se comprometendo primeiro, eles depois. Crer no Senhor Jesus, não é crer que Jesus existe, não é falar, eu amo Jesus, não é eu amo Jesus. É, Jesus é meu dono. É dizer, confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. É dizer, tá bom, Jesus, eu entendi. Não precisa mais insistir. Eu não vou mais correr da tua vontade. Eu estou pregando para alguém que já está fugindo há muito tempo, que já está correndo há muito tempo. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário não merece esperar nem mais um segundo para receber de você o que é devido. O que é devido? O que é, pastor? A sua rendição completa, total e plena. Quem sabe você está como o tenente Onoda na sua selva, sem saber que a guerra já foi vencida, filho. Já acabou, a morte já morreu. A morte já morreu. A morte já morreu. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa se render, filho. Você precisa se render. Nosso ministério de louvor vai continuar tocando aqui. Eu vou descer. Eu quero te dar um abraço e eu quero orar por você. Olha para mim. Não foge. Não foge. Hoje você ouviu o Evangelho. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Pode cantar, pessoal. Se hoje você quer voltar para Jesus, você quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar agora. Vem cá, filho. Vem cá, filha. Deixa eu orar por você. Está na hora. Está na hora. Sou eu, pastor. Sou eu, pastor. Pede licença para quem está do seu lado. Essa é a hora. Pode vir, filho. Pode vir, filha. Está na hora. Está na hora. Pode vir, filho. Pode vir, filha. Está na hora. Está na hora, meu irmão. Está na hora, minha irmã.
Essa noite é noite de salvação. É noite de reconciliação. Aleluia. Pode vir, filho. Pode aplaudir, igreja. Pode vir, filho. Pode vir, filha. O caminho está aberto. O preço foi pago.